do bem-estar, mas rompê-los envolve treino e hábito. Esse é o nosso assunto agora. Estou aqui com o terapeuta Maurício Valente para tirar nossas dúvidas e, como eu falo, a dúvida de vocês de casa. Bora participar com a gente. 4599254747. Boa tarde. Tava com saudade já, Maurício. Ô, Mauro, eu também. Vem falar um pouquinho pra gente aí desses cuidados que a gente precisa ter no nosso dia a dia, mas eu queria que você começasse tentando explicasse pra gente, né, por que temos tantos esses padrões negativos que às vezes a gente acaba nos sabotando também com isso, né, Maurício? Isso, um prazer, viu, Mauro, estar aqui. Obrigado pelo convite. Mauro, assim, a primeira coisa que eu quero pontuar é assim, a gente não está aqui vendendo verdade, tá? Ninguém tem a verdade absoluta. Eu estudo bastante e tenho muitos resultados em consultório, em experiências, por isso que eu coloco para vocês. Então vamos lá. Quando a gente fala de padrão negativo, você pode ter o padrão negativo que é o mais comum, que é o padrão de heranças familiares. Então, no nosso sistema familiar, a gente não veio de uma cegonha, Mauro. A gente tem uma história de vida. Só para você ter uma ideia, até a nossa 10ª geração são 2.065 pessoas atrás de nós. É muita gente para a gente estar aqui, tá? Eu tive até uma disciplina no mestrado, chamava-se matemática biológica. Ó, nós somos frutos de uma matemática biológica, muito bem. Então, o que acontece? Exclusões. Pessoas excluídas, que a gente sabe ou não sabe, abortos provocados que não foram incluídos, às vezes um vô chato, um bisavô chato que a família excluiu. Todo mundo tem o direito de pertencer a um sistema familiar. Quando isso não acontece, esse padrão negativo ele vai acontecer nas próximas gerações, não como uma punição, mas como uma oportunidade de daquilo ser corrigido. Então, você às vezes está trazendo padrões negativos, por exemplo, que o seu avô tinha. E que você não sabe, mas você está numa lealdade familiar. Ou a gente, normalmente, Mauro, a experiência que eu tenho é, ou a gente carrega os padrões negativos por julgamento ou por uma dó. Então, por exemplo, a mãe da menina era depressiva. Essa menina foi criada vendo a mãe ser depressiva. A chance dela se tornar uma adulta depressiva é muito grande. E aí ela não vai lembrar do processo, ela não vai juntar cré com lé. E aí ela também é depressiva igual a mãe. Isso é um amor cego. Então os padrões, ou ele vem, pela minha experiência, por heranças familiares ou por hábitos ruins. A criança que tem hábitos ruins desde pequeno, você consolida esses hábitos e às vezes você fica com um padrão disfuncional, um padrão negativo na sua vida adulta. E assim, quais que são os principais padrões negativos, então? Que, como você falou isso, você citou alguns, né? Mas quais que são os principais ali? Olha, eu acredito problemas financeiros, lidera aí, problemas de relacionamento, também lidera muito. Ah, eu não dou certo com o homem, eu só pego curva de rio, aí o homem não dá certo com a mulher, problemas de relacionamento. Que mais, Mauro? Problemas de compulsividade, medos, depressões, ansiedades. Às vezes você pega uma pessoa depressiva, convido você que está me assistindo a fazer esse teste em casa. Pega uma pessoa depressiva, pergunta alguém mais da família que era. Você vai descobrir. Quem que era depressivo mais na sua? Minha mãe era. Sua avó, conheceu sua avó? Minha avó era. Então, esses padrões, eles podem sim ser herdados. A gente carrega trauma ancestral, isso é genética, isso não tem nada a ver com nada espiritual ou religioso, tá? Isso é um padrão. Então, esses são, sem dúvida, no meu consultório, dinheiro e problema de relacionamento, são os líderes. E assim, Maurício, o que leva a padrões, então, de autossabotagem e por que trabalhando nesses padrões? O que eu percebi sobre a autossabotagem, Mauro, trabalhando há alguns anos, né? Estou me especializando em traumatizações. O que eu tenho percebido ao longo desses anos? A maioria das autossabotagens e até da famosa procrastinação, que não é o tema hoje, mas que se enquadra um pouquinho, é uma pessoa traumatizada, Mauro. Olha que interessante. Às vezes uma pessoa que se sabota ou ela procrastina, às vezes pegam muito pesado com ela. Porque você é fraco, você é mente fraco, você não aguenta ir para frente, mas você não sabe justamente se isso é um padrão negativo familiar, um processo de traumatização que a pessoa está carregando, ela não tem a força de dar o passo que ela precisava dar. Para você ter uma ideia, uma pessoa congelada a nível de um processo de traumatização, a gente pensa em congelado uma pessoa dura,
Mas o congelamento dentro da traumatização, ele tem níveis. Uma forma de congelamento é você não ter ânimo, é você não conseguir levar nada adiante, você não ter consistência. Isso nem sempre é uma mente fraca, é uma pessoa que não tem força, mas sim uma pessoa que está completamente traumatizada e não sabe. Então ela não consegue manter um negócio firme, ela não consegue começar um negócio, uma atividade física, um esporte, alguma coisa que ela sabe que é bom para ela, porque ela não tem esse processo, ela está congelada. Aí fica pior, porque ela fala assim, mas eu auto me saboto, eu não tenho força mental. Aí ela se julga, você der um chicote na mão dela, ela se bate com o chicote, porque, nossa, eu não consigo. E às vezes a força não dá dó, porque a força dó num sentido assim, bem casual. Mas é isso, Mauro, eu hoje tenho muita atenção com os processos de trauma. Mas Maurício, assim, por que parece tão mais fácil os padrões negativos do que os positivos? Você tentar ver a parte boa também, porque sempre é a ruim. Sim, é uma excelente pergunta, Mauro. Eu observando anos, assim, tratando pessoas, eu costumo pensar assim, Mauro, nós também trazemos o processo de coisas boas. Por exemplo, você tem muita coisa muito bacana dos seus familiares e eu também. Só que nós vivemos num mundo muito desafiador. Um mundo que nos instiga a todo momento. Então, nós não estamos no paraíso, é só olhar para o lado. Então, os processos negativos e que danosos à nossa vida, eu acredito que é uma questão até de crença humana. A gente sempre, às vezes, dá valor. Como que está seu dia hoje? Tem gente que fala, nossa, meu dia está feliz, tal. Poderia ser um dia melhor. As pessoas têm um pessimismo meio que nato, que já vai indo. Às vezes veio de uma família muito pessimista, sofreu problemas lá. Então, eu acredito que não é uma regra, tá? A gente só olha para os padrões negativos, ou por que os padrões negativos? É que os padrões negativos, cara, às vezes quando eles aparecem, limita muito a nossa vida, né, mano? Impede a gente de crescer financeiramente, amorosamente, de ser pai, de ir para frente, de acreditar. Então, acho que eles ficam mais exaltados, assim, parece que eles são maiores. E eu acho que é meio da natureza humana exaltar o negativo do que o positivo. É uma mudança de postura, é um virar de chave aí. E que tem a ver com o processo de traumatização. Mauro, nós estamos muito traumatizados. Sabe por quê? Porque nós fomos criados por pais imperfeitos. Nós fomos criados, então assim, isso não é mimimi. A gente está muito traumatizado e isso pode atrapalhar a nossa vida. Então, tudo que a gente precisa, às vezes, é olhar para isso, né, Mauro? E assim, e como melhorar então esse comportamento para a gente lidar até melhor no trabalho, não tentar se sabotar no trabalho, na vida pessoal? Como trabalhar isso? Isso, outra pergunta bem colocada. Eu penso assim, Mauro, o reconhecimento é o primeiro. Poderia vir grudadinho com a humildade. Porque por incrível que pareça, a quantidade de pessoas que está sofrendo, mas acha que aquilo é o destino, ou que aquilo é normal. Assim. Deus quis assim. O Jung tem uma frase lindíssima, ele fala, enquanto você não tomar consciência da tua vida, o inconsciente vai te conduzir, você vai chamar de destino. Então, enquanto você não tiver humildade, por exemplo, o homem está traindo pra caramba a mulher, mas ele não reconhece. Ele é um péssimo pai, ele não dá bola para os filhos, mas ele não reconhece. A mulher é uma dependente emocional do homem, mas não reconhece. Então, assim, reconhecer a humildade de falar, pô, tem alguma coisa disfuncional na minha vida. Eu tô com um padrão de não estar conseguindo ficar com um homem. Todo homem termina um relacionamento. Cara, eu tenho que ser humilde para olhar. O cara tem que parar de falar de humilhar mulheres, de trair mulheres e falar assim, isso é uma coisa de homem. Não é coisa de homem. Homem não faz isso. Então, assim, a gente precisa assumir. Então, talvez o primeiro passo é a humildade e o reconhecimento. Porque a humildade traz o reconhecimento. E aí buscar ajuda. Porque a gente não está sozinho. Até porque tem várias maneiras de prevenir a autossabotagem também, né? Tem várias maneiras de você prevenir isso. Com a tomada de consciência, você vai buscar um terapeuta, vamos falar assim, experiente, um cara que vai te ajudar, ele vai te ajudar a entender se você está se autossabotando por você mesmo, né? Ou se você está traumatizado, se você está trazendo alguma herança, repetindo algum padrão familiar. Porque uma autossabotagem pode ser tanta coisa, Mauro. Pode ser uma preguiça minha, uma espécie de preguiça minha, pode ser um padrão familiar trazido, pode ser um processo de traumatização que você está em congelamento. Como é que você sabe aí, você na sua casa? Você não é especialista, você não estudou a mente, você não estudou neurociência, você não estudou neurofisiologia. Como é que você sabe? Você precisa de ajuda. Até para você parar, porque se não for uma preguiça sua, e quase nunca é preguiça sua, tá? Aí você vai ter a oportunidade de se tratar.
Você não vai ficar se cobrando e se martirizando, porque aí você só vai piorar as coisas. Com certeza, saber e se tratar. Mas ó, tem um depoimento aqui, vamos lá. Eu me autossaboto o tempo todo. Por exemplo, eu vivo numa briga com o peso. Começo uma dieta e não consigo ir adiante. Sou a Cláudia Neva. É isso aí, isso é uma autossabotagem. Até já estava... Obrigado, Cláudia, pelo seu depoimento aí, Neva lá de Cláudia, né, do Neva em Cascavel, por mandar isso pra gente. Posso comentar rapidinho, Mauro? Ô, Cláudio, por exemplo, a primeira pergunta é por que você aumentou o peso? Ninguém senta de manhã na cama e fala assim, ó, eu quero aumentar o peso hoje. Não é assim que acontece. O aumentar o peso já pode ser um reflexo da sua vida a um processo de traumatização. Agora eu vou te dizer, isso, olha que complexo. E se o seu sistema nervoso autônomo está entendendo que para você sobreviver no momento, você precisa estar acima do peso? Aí você vai boicotar o emagrecimento. Tudo por inconsciência. Gente, o nosso inconsciente é 95% de nós, o nosso subconsciente. Nós só temos 5%. Então, a Cláudia, ela não sabe por que ela aumentou o peso. Aí ela começa a brigar contra o peso dela, mas o corpo não quer ela magra. Quando eu falo o corpo não quer você magra, é o teu sistema nervoso autônomo. Ele não quer você magra. Aí os seus 5%, só 5 contra 95%. Aí você vai ficar brigando com o seu peso. Isso realmente não vai dar certo. Tá vendo, gente? Então tem que ficar atento a isso tudo. Mas eu vou deixar o Insta do Maurício ali, pode interagir com ele, manda as perguntas para